Olá, abençoados! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Mesa Podcast. Hoje estamos com uma convidada super especial aqui para contar o poder de Deus na vida dela, vários testemunhos. Hoje não existe um tema específico, não. Ela que Jesus entrou e fez muita coisa, ela vai contar um pouquinho de tudo aqui. Ela que está aqui com a gente, ela que é cristã, 42 anos, casada com o Roger, mãe de 4 filhos, empreendedora, palestrante, idealizadora da comunidade Raio de Sol. Nós estamos aqui na mesa, tendo a honra de receber Gabriela Aum. Seja bem-vinda, Gabi. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, não poderia deixar de vir. Estamos aqui para poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, não só na minha vida, mas através da minha vida, né? Mostrar um pouquinho aqui do meu lado materno, empreendedor, né? No lado ministerial também. E tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente. Amém, amém. Eu creio também. Como eu disse, né? Hoje aqui não tem um tema específico. Não vamos falar de casamento, de maternidade, não. Não vamos falar de tudo. Porque de tudo um pouco aconteceu várias transformações na sua vida, né, Gabi? Com certeza, com certeza. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Opa, pode mandar. Você veio de berço cristão ou você teve um encontro com Jesus na sua caminhada? Como que foi essa sua história com ele? Não, eu não vim de um berço cristão. Minha família original, minha família de origem é católica, porém não praticante. Né? Ia na missa nessa época do ano, né, de Paixão de Cristo, mas não era praticante. E eu tive um encontro com Jesus na minha adolescência. Meu irmão namorava uma moça e aí ela participava de uma igreja evangélica e eu ia, acompanhava o meu irmão com a namorada. E um dia eu tive esse encontro com Jesus, aceitei Jesus na minha vida e comecei ali esse processo de conversão. Na adolescência, Na né? adolescência. Geralmente é uma fase que a gente não está envolvida ali em buscar Jesus, é uma fase que a gente está preocupado com o nosso eu, né? Em fazer as coisas do meu jeito. Então Jesus já te pegou ali desde cedo, porque o propósito para a sua vida e através da sua vida é muito grande. Então, desde cedo ele já te pegou. Eu até agradeço muito a Deus por isso, porque o Senhor me poupou de muitas coisas, muitas situações, né? Eu já tinha um entendimento ali para dizer não, eu já tinha entendimento de escolher as amizades, de me afastar quando eu via que tinha algum perigo. Então, assim, justamente por conta de uma ingenuidade que eu carregava, né? Até tanto pela idade quanto pela minha criação, né? Eu sempre tive muito carinho, muito afeto na minha família, então eu não via muita maldade. E o Senhor, eu vi que Ele me resgatou, Ele num momento crucial para me separar, para eu viver a minha verdadeira missão, que é o casamento e a maternidade. Sim. Então, assim, ali muitas coisas eu escolhi, foram assim, fases e fases de muitas escolhas. Né? E que essas escolhas me trouxeram onde eu estou hoje. Né? Amém, amém. O Senhor te guardou numa caixinha, né? A gente costuma falar assim. Eu costumo falar, o Senhor guarda numa caixinha, calma que eu vou te proteger, porque eu tenho um chamado grande aqui para você, então vamos reservar aqui, né? Com certeza. E assim, e aí nessa fase da adolescência, você já estava namorando com seu marido? Conta pra gente agora, primeira pauta, né? Que já que como a gente falou, tem várias pautas. Vamos começar do início. Vamos lá do início. Primeira pauta, como que foi esse seu processo aí no seu casamento, né? Com tudo isso. A gente estava conversando aqui um pouco antes nos bastidores, você falou que teve uma renúncia, vamos colocar essa palavra. Como que foi esse processo? Bem, eu conheci meu esposo de 15 para 16 anos. Na verdade, foram os primeiros finais de semana que o meu pai começou a me liberar para sair, para chegar ali 11 horas, meia-noite, e eu já conheci ele. E ali ele já veio começando a investir no relacionamento, né, e tal. E nós começamos a namorar. Então, foi meu primeiro namorado. E vimos assim, daquela paixão avassaladora, né, de sempre querer estar junto, querer estar perto, brigas de ciúmes, enfim, coisas normais ali de um relacionamento, né, no início. E aí as coisas foram ficando cada vez mais sérias, nós começamos a ter cada vez mais intimidade e o namoro foi progredindo, até que uma determinada altura eu fui no encontro com Deus. Eu era da Sara Nossa Terra.
Ia esporadicamente, porque quando eu comecei a namorar, eu me afastei bastante. Era todo final de semana, eu queria sair, eu queria estar com ele. Então, eu dei aquela afastada legal. E ele não ia com você, não? Não. Na verdade, assim, ele tinha um certo receio de pastor. Ele falava que os pastores faziam uma lavagem cerebral nas pessoas. Tinha muita resistência mesmo. Então, e você acabava indo, acompanhava ele, porque eu estava completamente apaixonada. Sim. Né? E assim, e de forma que ele sempre foi uma pessoa de muita boa índole, muito bom caráter, né? Mas tinha ali aquelas coisas de bebida, né, da época, muitos amigos, né? Ele tinha muitos amigos. Aquelas turmas, Isso, né? turmas grandes. Então, tinha compromisso de segunda a segunda, né? E eu queria estar junto com ele, então eu acabei indo pro lado dele, né? Não resisti. E eu me afastei bastante da igreja. E só que assim, cada palavra que às vezes ali a gente recebia ficou mesmo no meu coração, né? E aí eu fui a convite de um amigo, né, para o encontro com Deus, que na época a Sara Nossa Terra era muito forte nesse sentido, dela que trouxe, né, essa visão de célula, de encontro, estava começando, então estava assim, uma força muito grande. E eu fui no encontro com Deus, né, nosso namoro estava ótimo. E lá no último dia do encontro com Deus, o Senhor falou claramente comigo: o seu namorado é o seu Isaac. Eu quero que você dê o seu Isaac para mim e eu vou fazer a obra na tua vida e na vida dele. Forte. E foi um momento assim, Senhor, o que eu vou falar para ele? Como que eu vou terminar? Estamos muito bem, né? Aí que eu vou dar para ele motivo para ele falar que fizeram uma lavagem cerebral em mim. Verdade. Fui no Revisão de Vidas, né? Que hoje chama Revisão de Vidas, na época era Encontro com Deus. Chego e falo, né? Vamos terminar? E Deus falou assim: confia em mim. Obedece e você vai ver o meu agir na tua vida e na vida dele. Você vai ter que perder ele para ganhar. Nossa. E aí, à noite, ele foi me buscar, eu com cobertor, travesseiro, todo mundo animado. E eu, assim, extremamente apavorada, porque eu sabia a decisão que ia ter que tomar. E aí, ele foi me buscar, eu larguei, expliquei para ele. Falei assim, olha, eu te amo, só que desse jeito não dá para continuar. Eu estou largando você hoje porque eu sei que o propósito que o Senhor tem para nós é muito grande. E eu vou confiar. E ele ficou arrasado, porque ele não entendeu nada. Ele falou, se eu não caso com você hoje porque eu não tenho condição, né, e tal, pá. E ali eu larguei, terminei. E foram, assim, um período terrível. Terrível, porque eu só vi ele se afastando de mim. Aí ele foi viver a vida dele, eu fui viver a minha dentro da igreja. Ele saía com algumas meninas, né? E o interessante é que, em muitos momentos, eu achei que não ia acontecer. Eu achei que eu tinha tomado a decisão precipitada. Né? Muitas vezes eu falei, perdi ele mesmo. Né? Teve até algumas ocasiões na igreja que eu ficava sabendo que, às vezes, tinha alguém orando por mim. Né? E aí teve um episódio que ele falou assim, Gabriela, fulano está indo toda quinta-feira no monte orar por você. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que conversar com ele, porque se a oração dele for mais forte que a minha, eu abri mão do meu namoro, esperando a restauração do nosso relacionamento, né? E tem uma pessoa subiu no monte, eu vou ter que aumentar o meu jejum e a minha oração. Aí eu cheguei no irmãozinho lá, só, tô sabendo que você tá orando, subiu no monte para orar por mim, eu quero te pedir para você parar, porque eu já tô um outro esquema, tô orando também para uma outra pessoa. Vai que a tua oração é mais forte que a minha e Deus resolve te ouvir. Então, assim, muitos episódios eu tive que centralizar mesmo o motivo pelo qual eu tinha terminado aquele relacionamento, né? Essa renúncia é muito difícil, né? Dói muito. Muito. Que a gente não entende ali na frente como que vai ser, como que vai acontecer. O tempo também não é o nosso, é o tempo de Deus. A gente fica imaginando, talvez uma ansiedade, mas a gente realmente aprender a descansar debaixo de uma palavra de Deus. Exatamente. Né? E foi 1 ano e meio, né? Eu tendo que sempre voltar aquele momento, por que eu fiz aquilo, porque pretendentes vinham da igreja mesmo, homem de Deus e tal, aí eu ficava, mas será? Mas aí a importância da gente ter uma liderança, né, acima de nós. Eu tinha uma líder, e todas as vezes que eu ficava balançada, ela me puxava e falava assim, ó, lembra o propósito, você largou com esse propósito, você espera em Deus,
né? Então, assim, essa foi uma grande importância na minha vida. De eu ter uma pessoa também ali, ombrando junto comigo, me lembrando do propósito, né? E aí, belo dia, ele chegou lá na igreja, eu estava lá no louvor, e aí eu vejo ele entrando, depois de 1 ano e 2, 3 meses. Eu ia te perguntar isso, quanto tempo durou esse processo? 1 ano e 2 meses? Isso, da gente terminar e ele vir na igreja. Sim. Depois houve mais aí um processo de se conhecer novamente, né? E aí eu vi ele entrando, na hora que eu vi ele entrando ali na igreja, eu já falei, Senhor, como o Senhor é fiel. O Senhor não ia trazer ele aqui à toa, passar um mel na minha boca para depois ele ir embora. E aí começou o processo, ele começou a ser acompanhado, muitas coisas ele ainda relutava, porque ele é muito razão, ele gosta de ter respostas, né? E aí Deus foi fazendo o trabalho, mas Deus foi fazendo o trabalho, a obra na vida dele e eu longe, né? Até que ele veio, me chamou, me pediu em casamento. Ele fez faculdade, fez direito, né? Tirou a B, enfim, foi todo esse processo, né? Largou de beber e largou a bebida. As amizades foram sendo recicladas, Sim. né? E ali a gente voltou, noivou e casou. Ô, Glória! Aí a gente começou a viver outro processo. Outro processo, né? Mais dolorido do que o do namoro. Porque foi o de alinhar ali os valores, né? Sim. Mas é importante o que você falou agora, sobre estar sempre olhando para o propósito. Porque diante de uma palavra de Deus, os levantes vão acontecer. Né? E às vezes até os manjares do inimigo. O inimigo vem, porque às vezes a gente pode pensar assim, mas aí vai vir aquele levante, aquela situação bem grande, né? Tenebrosa. Às vezes não, às vezes vem como forma de manjares. Igual quando Jesus foi pro deserto e o diabo falou assim, olha para um lado, olha para o outro, né? Olha o que eu vou te dar se você me adorar. São os manjares, os prazeres do mundo. E aí foi importante você falar, apareceram pretendentes. Às vezes, ter pretendentes, pessoas índoles, de bom caráter, mas qual foi o propósito, qual foi a palavra que Deus liberou na sua vida para tudo isso que você estava vivendo, para todo aquele processo. E aí, sempre manter o foco. Então, assim, tudo em nossa vida, a gente tem que pensar nisso. Se Deus me deu uma direção, se Deus me deu uma palavra, vão aparecer situações para a gente poder desfocar. Porque o nosso alvo é o quê? É fazer o que Deus está pedindo. Cristo me pediu isso, então estou aqui focada. O que o diabo quer é só fazer isso aqui, ó. Pronto. Te virou pro lado, fez você perder o foco. E aí você perde a promessa. Então você sempre manteve. E uma coisa importantíssima que você falou são as pessoas que caminham junto com a gente. Porque dependendo da pessoa que caminha junto com você, o inimigo quer te fazer olhar para outro foco. Ah, não, vai lá, moça. O que tem? Não tem nada disso. Então, as amizades, porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente anda. Então, quem são as pessoas que estão ao seu lado? São pessoas que estão te impulsionando, fazendo você realmente manter o foco naquilo que Jesus está te pedindo? Ou são pessoas que estão fazendo você... Não, você é melhor, você faz, você quer elevar seu ego ou quer te realmente fazer você matar sua carne para deixar o espírito sobressair? Então, assim, isso que você falou, esse processo, e é um processo que dói, porque é um processo de renúncia, é um processo de matar a carne todo dia, mas a promessa de Deus é maravilhosa. Sim, e eu trabalhando de um lado e Deus de outro, porque eu comecei a buscar mesmo, era joelho no chão, era madrugada, era choro, tinha vezes que não tinha nem palavras, né? Eram só lágrimas, principalmente quando chegavam ali as notícias, né? Que às vezes ele estava com alguém e tal. E assim, dentro da própria igreja, isso eu não julgo, porque às vezes a pessoa quer ver a gente bem, né? O que eu mais ouvi foi que talvez não seja ele que Deus tem para você, mas eu sempre acreditei que Deus ele não escolhe o nosso cônjuge. Ele abençoa a nossa escolha. Eu sempre tive isso comigo. Porque eu falava assim, Deus ele deixa a gente escolher. Ele abençoa a nossa escolha. Ele vê aquilo que o nosso coração deseja e ele vê, não, aquilo que eu tenho para ela e para ele condiz com o chamado daqui para frente. Então, eu sempre acreditei nisso. E teve profecias, né? Olha, não é ele. Enfim, eu fui contra muitas coisas que, se eu não estivesse alinhada com Deus, eu teria ficado muito confusa. Uhum. Como eu estava extremamente alinhada com Deus e buscando e orando, nesses momentos que vinha uma profecia, que vinha uma palavra contrária, eu sabia qual a voz que eu tinha que ouvir.
exatamente qual a voz que o meu coração tinha que captar. Sim. E eu falava assim, Senhor, eu sei que o Senhor não tem alguém específico para mim, mas eu sei que o Senhor pode abençoar a minha escolha, né? Ele foi meu primeiro namorado, ele foi o primeiro homem que eu conheci, ele me conhece, eu conheço ele. Então, nós precisamos alinhar isso. Eu sei que o Senhor é capaz de fazer esse milagre, né? Eu quero ver esse milagre maior do que vir alguém pronto. Sim. Entendeu? Então, eu sempre acreditei nisso. E você falar para uma pessoa que tem uma patente muito alta dentro, né, da comunidade, uma história de vida, né? Essa pessoa falar para você assim, olha, não é essa pessoa. Você não vai casar com essa pessoa. Porque tinha ali outras, vamos dizer assim, outras, como eu estou te falando, outros pretendentes. E você olhar para... Eu falei, olha, com todo respeito, né, o Senhor, Ele vai abençoar a minha escolha. Eu creio nisso, porque Ele me falou. Né? Então, assim, foram decisões, né, e decisões. E depois a gente casa e ainda fica essa palavra, né, dessas pessoas. Porque às vezes você tem uma briga e aí você ficava naquilo, nossa, será que aquela pessoa tinha razão? E aí o Espírito Santo vem e puxa a gente novamente. A voz que você tem que ouvir é a minha. Eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Eu sei aquilo que eu projetei para vocês no futuro. Eu sei o que vai sair do teu ventre. Eu sei o pai que ele vai ser. Eu sei a mãe que você vai ser. Então, tudo isso, eu ouvia Deus falando comigo, sem mesmo ter engravidado, né? Então, assim, hoje eu vejo como que as minhas escolhas foram fundamentais. Porque hoje não sou prioridade. A minha prioridade é a minha família. Eu abro mão mesmo de muitas coisas que eu quero, que eu desejo, para o bem-estar do meu esposo e dos meus filhos. Porque a Gabriela deixou de existir. A Gabriela no sentido de eu tenho que ter primeiramente. Que eu me sinto bem é quando eu vejo que o propósito do Senhor está sendo cumprido. E mesmo que isso eu tenha que sair um pouco de cena, mesmo que eu tenha que perder ou deixar para ganhar mais para frente, eu vou fazer isso. Sim. Amém. Nossa, eu emocionei agora com você falando, né? A questão de o Senhor abençoar nossas escolhas. Porque realmente, às vezes, a gente fica achando assim, será? O Senhor abençoa nossas escolhas. E justamente quando acontece uma briguinha, um levante, a gente vê que pessoas, tá vendo? Mas eu avisei, tá vendo? Olha isso. Mas qual voz você tem ouvido? Né? Qual voz você tem sustentado o seu coração? Você sabe quem realmente você sabe realmente a voz que está falando ao seu ouvido, sabe realmente o que o Senhor fala ao seu ouvido. E tem pessoas que não entendem, tem pessoas que não compreendem, né, o que a gente sente, só a gente sabe o que a gente passa, o que a gente vive no secreto com o Senhor. Com certeza. Né? Amém. E foi assim, né? O primeiro ano, eu era muito ativa na igreja até o casamento, né? Muito ativa. Tinha equipe de jovens, liderava os jovens. Todo esse processo de ganhar, consolidar, treinar, enviar, tudo isso, nós fomos treinados para isso, né? Hoje eu tenho amizades, até hoje, fruto desse trabalho que eu desenvolvi lá atrás, né? E eu casei, eu mudei um pouco ali a estratégia, né? Ali eu fui para uma nova pegada, né, de casamento, de mulher casada, de ter ali outras prioridades, Sim. né? E aí quando eu comecei até a ser de certa forma cobrada no sentido de não estar fazendo as coisas que eu fazia antes, né? Outra voz eu tive que ouvir, que é do Espírito Santo de Deus. Ele falou assim, você vai priorizar aquilo que o diabo está mais atacando, que é a família. Você vai priorizar o teu casamento, você vai priorizar o jantar do teu marido, você vai priorizar, assim, a tua casa, a roupa passada, o teu desenvolvimento, porque eu vou precisar disso lá na frente. Né? Então, assim, mais uma vez eu tive que ouvir e ter que ir contra muitas vozes que estavam à minha volta. Que não foi por mal também, eu sei Sim. disso. Mas às vezes nós somos criados dentro de uma igreja, de uma religiosidade tão grande, né, que nós damos tanta atenção para o externo e nós negligenciamos aquilo que é para fazer. Sim. Eu ouvi uma palavra, isso não sai do meu coração. Inclusive, sobre... agora me fugiu o nome que prepara o caminho para Jesus. João Batista? João Batista. João Batista,
próprio Jesus fala que nascido de mulher não existe homem como ele. Mas ele ficou tão focado no teu chamado e no teu ministério que ele fez coisas que não era para ele ter feito. Jesus não chamou ele para fazer. E ele teve a sua cabeça decepada. Não se fala disso. Né? E quando eu ouvi uma pregação falando sobre o chamado de João Batista, que ele fez, é um homem sensacional, mas que ele ficou tão obcecado por aquilo que ele foi chamado para fazer, que ele não seguiu Jesus. Ele continuou fazendo da cabeça dele. E o final dele foi trágico. Sim. Né? Então, é isso que eu sempre quis. Senhor, eu não quero fazer aquilo que eu não fui chamada. Não importa se eu vou ficar no anonimato, não importa se eu vou ser criticada. Eu quero fazer aquilo que eu fui chamada para fazer. E se o Senhor me deu um casamento e 4 filhos, esse é o meu chamado, esse é o meu primeiro chamado. Né? Então, eles são prioridades. Vem primeiro do que o ministério, vem primeiro do que os meus sonhos, os meus projetos, vem em primeiro lugar do que o meu empreendedorismo, do que dinheiro, do que qualquer coisa. Vem em primeiro lugar. Né? E isso, para romper, quando eu casei, foi muito difícil também. Né? Mas graças a Deus. Amém. Graças a Deus, estamos firmes. Tá firme. E já que você começou a entrar aqui agora em filho, vamos embora entrar aqui no filho? Como que veio esses 4 filhos? Como que foi essa caminhada desses 4 filhos chegarem aqui ao mundo? Como é que foi isso? Olha, e você casou, né? E aí agora? Então, aí eu casei e eu fiz a oração mais difícil que eu fiz em toda a minha vida. Foi uma oração que eu fiz assim, ajoelhada na sala da minha casa. Eu coloquei a mão no meu ventre e eu falei, Senhor, meu maior sonho é ter filhos. Só que se for para sair do meu ventre, qualquer filho, qualquer pessoa que não for para te adorar, que não for para te buscar, que não for para exaltar o teu santo nome, que eu não tiver certeza da salvação, eu quero que o Senhor me seca agora. Eu quero que o Senhor me faça uma mulher estéril agora. Eu não aceito. Agora, se o Senhor me abençoar com um filho, 2, não importa a quantidade, eu sei que serão nações que vão sair de dentro de mim. Glória a Deus. Amém. E eu sei que o Senhor vai suprir cada necessidade. Eu não vou me preocupar. Não vou me preocupar com doença, eu não vou me preocupar com dinheiro, com fralda, com nada. Porque eu sei que o Senhor vai me sustentar. O Senhor vai me dar emocional, o Senhor vai me dar pessoas para me ajudar. Essa foi a oração. E assim... E aos prantos, porque eu fiquei com medo. Imagina. Mas eu falei, Senhor, não tem sentido eu ter filhos se não for para te adorar. E toda a minha geração eu consagro para o Senhor. Né? E passou alguns meses, eu estava tomando remédio, meu esposo fazendo um tratamento bem invasivo. Ele tem arritmia cardíaca, então ele fazia um procedimento de parar o coração, depois voltar o coração. E ele estava tomando os medicamentos muito fortes. A gente até estava evitando de ter intimidade, né, para focar na saúde dele. E aí nós engravidamos. Foi o primeiro. Foi o Roger Filho. Né, assim, e ali nenhum deles foi evitado, né? O Rodrigo foi o segundo, estava também tomando uma medicação mais fraquinha por conta da amamentação, né? Eu estava amamentando, o Roger Filho estava com 7 meses quando eu descobri que estava grávida de novo. Não, bem recente. E aí veio o Rafa, eu pensei até em operar, mas aí falei, não vou operar. No dia que o Senhor achar que eu devo parar de ter filho, eu vou parar de ter filho, né? E aí eu engravidei da Maria. Então, assim, foram gravidezes que nenhuma foi planejada, né? Mas todas foram debaixo de uma palavra de Deus. Amém. E aí a Maria, a gente teve uma complicação muito séria, né? Tive uma pré-eclâmpsia terrível. E ali na sala de cirurgia médica, viu a situação que estava ali o meu útero, e falou, Gabriela, eu vou ter que te operar. Então, assim, né? Foi um livramento, ela está viva, você está bem, então não vamos... Né, da continuidade, porque se eu te conheço, você vai... Daqui a 2 anos você vai aparecer. E aí eu operei da Maria. Mas aí a gente vê que foi até uma providência de Deus, porque não foi uma decisão, eu vou operar. Não, foi aconteceu uma situação e apareceu. Isso. A melhor solução para agora é operar. Né? E assim, e aquela oração, ela foi tão profunda, e o Senhor me ouviu naquela noite... Porque eu tenho 4 filhos e eu não sei o que é passar uma madrugada no hospital, com nenhum deles. Glória a Deus. Eu não sei o que é tomar um antidepressivo. Eu não sei. Glória Na verdade, eu tenho que tomar remédio para ficar acordada.
Não tomo remédio nenhum, mas esse modo de dizer. Então, assim, aquela oração, o Senhor me ouviu. Sim. E ele nos momentos que eu mais precisei, ele levantou pessoas para me ajudar, para me auxiliar na maternidade. Se não fosse minha mãe, minha sogra e minhas irmãs, amigas, pessoas assim que vieram para o meu convívio para aquele momento. Hoje nem convive mais, temos amizade, mas não convive. Mas naquele exato momento eu estava precisando. Deus, ele supriu tudo. Supriu, né, as inúmeras fraldas e depois os NAN e nem medicação eu não tenho em casa. Eu tenho uma medicação em casa para febre, se precisar, né? Mas eu não tenho medicação em casa. Sim. Então, assim, essa oração, até eu quero orientar e as futuras mamães a fazerem isso. A orar mesmo, né? A colocar a mão no ventre e orar e consagrar toda a tua descendência para o Senhor e já declarar saúde física, saúde mental, saúde emocional, para ter essa carga emocional, essa capacidade emocional suficiente para cuidar dos filhos, né? E assim, a pergunta que eu mais escuto, Emily, é essa: como é que você dá conta? Né? De 4 filhos e hoje eu trabalho fora, é um trabalho muito maleável, por isso que eu trabalho, né? Porque senão eu nem trabalharia. Fiquei 10 anos dentro de casa mesmo, focada com o desenvolvimento dos filhos, criação dos filhos, nem pensei em trabalhar. O meu esposo me deu essa condição. Sim. Abrir mão de ter sofá novo, abrir mão de ter carro novo, abrir mão de andar bem arrumada, né? Para estar dentro de casa mesmo com os filhos, né? E hoje eu percebi que dá para eu ir me soltando aos poucos, né? Trabalho num horário bem maleável. À medida também que eles vão crescendo, vão ficando mais independentes, né? Exatamente. E assim, esses dias mesmo, né? Uma amiga tem um filho, ela aos prantos, que não estava muito estressada e tal. Né? Ela falou: Gabi, como que você dá conta? Me fala. Né? Eu falo assim, olha, eu tenho momentos, e tive momentos terríveis, de estresse muito grande, de cansaço, de ter me perdido na minha autoestima, né? De olhar no espelho e não me ver, né? Não me reconhecer. Mas nesses momentos, Deus, ele me faz lembrar a um momento que eu vivi, quando eu tinha 6 anos de idade, lá na minha infância. E aí, quando eu lembro esse momento, eu falo assim: é o propósito que me faz forte, é o propósito que me faz firme, que me faz levantar. Eu tinha 6 anos de idade, meu pai estava entrando com o carro na garagem, e eu e meu irmão, de 3 anos de idade, nós fomos correndo para poder encontrar com meu pai. E para chegar na garagem tinha um jogo de escadas. E bem no momento que meu pai estava entrando com o carro, meu irmão caiu debaixo do carro. E o carro do meu pai passou em cima dele, as rodas dianteiras, e parou as rodas traseiras bem em cima do meu irmão de 3 anos. E eu vi tudo. E o meu pai não sabia o que estava acontecendo, ele parou o carro. Né? Imagina um Opala, né? Na época, um carro grande, enorme, pesado. E aí eu comecei a gritar, minha mãe veio. E eu vi com os meus olhos a minha mãe levantar um Opala para tirar o meu irmão debaixo dele. Então, força assim, da é mãe. algo sobrenatural, Sim. é sobre-humano. Porque o propósito dela falou muito mais alto do que aquela situação. Ela tinha que tirar o filho dela debaixo daquele Sim. carro. O meu pai, ele não tinha perna, ele não sabia se ele avançava com o carro ou se... Porque ele ficou com medo dele tirar o pé e o carro descer e ir na cabeça dele, porque o carro ficou parado em cima do a roda em cima dele. Do corpo. Do corpo do meu irmão. Se meu pai descesse o carro ali 3 centímetros, podia pegar a cabeça dele. Sim. E ali eu vi a minha mãe levantando aquela traseira para poder tirar o meu irmão, né? Então, assim, todas as vezes que eu me sinto muito fraca, que eu me sinto assim, eu não consigo, eu lembro da minha mãe, daquela cena, eu falo assim, é pelos meus filhos, eu não posso parar, eu não posso desistir. Às vezes eu tô cansada, eu falo assim, hoje eu não vou orar com eles. Aí eu lembro disso. Eu falo assim, se eu não for forte pelos meus filhos, se eu não orar por eles, o diabo vai pegar eles em algum momento. Então, assim, meu casamento, às vezes, né, eu olho para o meu marido, às vezes eu estou chateada com alguma coisa, aí eu falo assim, ele é o homem dessa casa, é ele que é o sacerdote daqui, meus filhos precisam de ter ele como referência, ele é aquele que me guarda, é aquele que me protege, eu tenho que ser melhor para ele. Então, assim, os motivos, nós temos que ter esses motivos muito bem alinhados e claros. E eu falei isso para ela. Né? Você teve filho para quê?
Porque todo mundo tem? Escapuliu? Porque é bonito? Por que você tem filho? Você tem que ter isso muito bem claro. Sim. E eu tenho 4 filhos, Deus me deu 4 filhos, porque eles vão fazer diferença nessa Amém. terra. Essa terra está precisando de pessoas boas, de pessoas que têm sensibilidade com Deus. E o chamado deles nasceu com eles? Não. Vai ser desenvolvido. Vai ser desenvolvido através daquilo que ele vê a mãe fazendo, aquilo que vê o pai fazendo. Né? Então, essa é a responsabilidade. Quando eu me sinto assim, eu olho para eles. Sim. Né? Nossa. Falo, eu tenho que ter força. Verdade. Eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho, inclusive, uma reunião em casa toda semana. Que é o QGR, que é o Quartel-General do Reino. Já tem mais de 1 ano. Dá muito trabalho. Receber em casa com 4 crianças. Né? Eles chegam e querem tomar café, aquela bagunça. Mas é a atmosfera que eu quero que eles cresçam. Isso. Sabe? Eu quero que eles sintam. E eles organizam a casa. Mamãe, hoje tem reunião, vamos organizar a cadeira. Eles já pegam o café, já pegam o bolo, já organiza. Né? E esses dias mesmo, meu filho levou 3 amigos que aceitaram Jesus. Ah, eu vi seu story. Eu vi que aceitaram Jesus. Fiquei emocionada. E assim, eu não posso parar. Sim. Não posso parar. Mas você falou tudo. A gente quer ver nossos filhos nessa atmosfera. Porque não é a gente falando, vai orar, não. É eles sentindo a presença do Espírito Santo. Todas as noites, quando eu vou orar, eu vou colocar minha filha para dormir, eu ainda coloco ela um pouquinho no colo, ninando. E ali é o momento que eu fecho os olhos, ninando ela e vou orando. E eu costumo falar assim muito, Senhor, que ela tenha experiências com o Senhor sobrenaturais que nem eu tive. Que ela possa te sentir de uma maneira que nem eu te senti. Porque eu sei que ela tem um propósito, ela já nasceu com um propósito. Se não fosse a presença dela em nossas vidas, eu não teria meu marido de volta. Eu não teria meu casamento restaurado. Porque se não tivesse ela, não teria um motivo pra gente estar de novo junto. Né? Então eu falo assim, ela já nasceu com o propósito de restaurar. Ela já nasceu com o propósito de causar essa transformação na vida das pessoas. Então, a gente tem que alimentar isso com palavras, falando. E esses dias eu fui no supermercado com ela, só nós duas. E ali ela pegando as coisinhas, ela tá assim... Mas a igreja... E começou a cantar. E eu parei e olhei aquilo, assim, do nada. Peguei o telefone e comecei a filmar. E aí eu vou incentivando ela a cantar, E eu falo assim, gente, olha pra você ver. Porque... Isso também, lógico que ela vê dentro de casa, mas é a atmosfera que ela tá na igreja, ela tá cantando. De repente, ela começa a cantar. És fiel em todo tempo. Eu falo, a Alice cantando essas músicas. E ela tem bom gosto, inclusive. Teve um dia que a professora da escola falou assim, Emily, eu assisti aquele vídeo, que aí eu fiz uma montagem, coloquei a música no Instagram. A professora falou assim, Emily, depois que eu vi a música que você postou, que eu fui entender que a Alice estava cantando essa música lá na igreja. Mas a igreja será arrebatada. Só que eu não conheço a música, não conhecia a música, eu não entendia. Eu falei, isso aí, minha filha, mas a partir de 2 anos você vai na igreja, na escolinha, já começa a pregar na escola através do louvor. Mas é isso, porque é a atmosfera que ela tá sentindo, ela tá ali. E ela louva, ela canta com os olhos fechados, e ela gesticula. Às vezes nem entende por que tá fazendo isso, mas é porque ela vê todo mundo isso, é a atmosfera, sabe? Então, assim, eu não tive o privilégio de ser criada dentro da igreja, mas eu quero que a minha filha seja criada dentro da igreja. E não só igreja entre 4 paredes, mas a igreja nossa, a nossa casa ser igreja, os ambientes que a gente vai ser igreja, porque ali é a sementinha. E a gente profetiza, meu marido profetiza muito, ele fala até mais do que eu, fala aí, amor, dá participação aí. Olá. Então, eu costumo falar que minha filha, na verdade, a gente profetiza, né? E o que é o profeta? Ele tem que falar palavras, né? E eu falo muitas palavras ali para minha filha, e uma delas é que minha filha será uma pastora, que minha filha será uma cantora do reino, que será uma mensageira do rei. Todos os dias, né, a gente faz isso, todos os dias a gente coloca ela na mesa para sentar e orar com a gente, e ela já ora. Com 2 anos e meio é muito bonito, né? A gente se emociona como pai. Mas é maravilhoso. A gente tá sempre profetizando na vida da nossa filha. Amém. E aí, quando eu vejo aquele vídeo, quando a gente fez o vídeo, a gente fica assim toda hora, né? Acabou o vídeo, volta. Acabou o vídeo, volta. Acabou o vídeo, volta. Aí fala assim, gente, se o meu coração se alegra em ver minha filha desse jeito, imagina o coração do pai. Imagina o coração do pai vendo aquilo e vendo até por nós, pais, né? Que as nossas orações... Hoje, inclusive, eu orei de manhã falando, Senhor, me dá sabedoria para educar minha filha.
né? Porque ontem foi culto de casais na nossa igreja e ali a gente cantando que eu possa tratar minha filha com mais amor, que eu possa tratar minha filha com mais respeito, né? Porque a gente tem as faltas de paciência, a gente tem nossos desafios da maternidade, mas que a gente possa passar para ela o que Cristo passa pra gente, né? Então, assim, eu quero te dar os parabéns mesmo, assim, pela sua sabedoria. Eu acompanho seus stories, vejo você conversando com a Maria, fazendo bolo com a Maria, conversando com seus filhos, porque eu só tenho uma. Já é um desafio grande, né? Por enquanto, a gente ainda quer ter mais um. E não demora, não. Já começa já a praticar, que é muito bom. Não demora, não. Amém. Porque o meu pai sempre disse assim, né? No caso, ele falou assim, se você tem intenção de ter família, não demore, né? Tenha filhos mais cedo. Um arrependimento que eu tenho é esse, de não ter tido filhos, né, de não ter casado antes, de não ter tido filhos mais cedo, porque a idade ela chega, né, assim, as limitações chegam, e para que ficar esperando, né? Não tem como ficar esperando o momento certo, né? Vamos esperar isso, vamos ter uma casa. O Senhor, ele supre, né? Supre mesmo. E assim, e nessa, né, de gravidez, uma atrás da outra, eu me perdi muito, né? Como eu falei, engordei demais. Dentro de casa eu tive aí algumas crises existenciais, né? Porque eu me sentia muito sozinha. A maternidade, em um ponto, ela é solitária, né? A gente se sente sozinho. Por mais que eu tinha ali pessoas que me ajudavam quando eu precisava, eu me sentia muito sozinha, né? E eu olhava no espelho e não me reconhecia aquela pessoa. Eu sempre fui muito vibrante, tudo que eu fiz sempre foi muito intenso, né? Eu sempre fui muito alegre, contadora de piada, sempre tive uma vida social muito ativa. E isso eu sempre gostei. E a maternidade me tirou isso, né? Essa dinâmica, né? Eu fiquei assim uma pessoa bem presa nesse sentido. E por um período eu me senti muito inútil, né? Assim, eu não conseguia ver brilho naquilo que eu fazia. E onde entra nós sermos sinceras com Deus. Sim. Né? Da gente não medir palavras e a gente nem medir a intenção com Deus, porque Ele conhece, né? E ali eu fui, chegou um determinado momento que eu falei com o Senhor, falei, Deus, eu não estou sentindo prazer na maternidade. Eu não me vejo como mãe. E eu não quero que seja assim, porque o Senhor conhece, sabe que o natural é a mãe amar o filho. Eu amo os meus filhos, mas eu estou me sentindo infeliz. E essa infelicidade eu estou passando para o meu casamento, eu estou passando para eles. E ali era um desabafo tão profundo que eu sentia mesmo o Senhor do meu lado e me ouvindo e me consolando, enchendo o meu coração de paz, né? E eles falam, e eu sentia, eu ouço até hoje o Espírito Santo falando assim, calma que vai passar, calma que eu estou aqui, calma que você está fazendo um ótimo trabalho, sabe? E eu pedia para Deus ânimo, porque eu não tinha ânimo nem de trocar o pijama, eu não tinha ânimo para nada, de pentear cabelo, nada. Era aquela rotina maçante. E assim, e nesse período eu engordei muito, né? E me atrapalhou demais, principalmente no casamento. Porque eu projetava nele como eu estava me sentindo. E por muitas vezes eu culpava ele por coisas que a culpa era minha, né? Porque eu falava assim, eu deixei me perder. Então, foi um processo muito doloroso, né? Foram algumas crises de casamento que a gente teve que superar, mas superou por quê? Porque eu ouvi mais uma vez o Espírito Santo falando comigo. Então, assim, naqueles momentos, aquelas tratativas que a gente sentava e falava assim, vamos largar que é melhor? Vamos terminar? Eu te dou esse apoio. E você fica assim com as crianças e eu não sei o quê. Sabe, já naquele ponto da gente ver como que ia ficar, Sim. né? E aí o Espírito Santo ministrando no meu coração. Não é isso que você quer, não é isso que eu quero. Não precisa disso, vai passar. A forma como eu te enxergo, a forma como eu te vejo é extremamente diferente da forma como você se vê hoje. E aí no momento da discussão, o Espírito Santo ministrava no meu coração.
E ali, eu olhava para ele e já começava a mudar a forma como eu falava. E o Espírito Santo sempre ministrou, deixa o orgulho de lado. O diabo está do seu lado e ele está lançando seta na tua mente. Não deixa ele vencer. E aí, muitas vezes, eu achando que estava com a razão, eu ia para o joelho, ia para a oração. E ali eu tentava de todas as formas voltar com o casamento do jeito que estava, né? Pular de fase, né? E ali eu tinha que engolir o meu orgulho e buscar e procurar e falar para o meu esposo, olha, isso é a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Né? Nós temos os filhos, as crianças, eu sei que existe amor e nós não vamos largar, nós vamos superar isso, né? E entrava também a oração. Né? A Bíblia fala que a oração do justo Deus, ele não rejeita. E era a vontade de Deus. A nossa vontade, quando ela se encontra com a vontade de Deus, é impossível não ter um resultado, não ser respondida. Sim. Né? Só que dali a gente voltava, tinha as fases boas, mas eu sentia que tinha mais. Eu sentia que não era só aquilo. Né? Que nosso potencial era maior como casal. Né? Tinha mais. E aí, né, veio a Maria, enfrentamos a última crise forte, foi depois que a Maria nasceu. Tive que fazer ali alguns cortes, inclusive, de algumas amizades. Foi muito dolorido. Acho que, assim, de toda a minha vida, foi o processo mais difícil que eu enfrentei. Essa crise. Que eu tive que abrir mão de amizades que eu amava muito, mas que eu via que estava prejudicando. Sim. E ali foi mais uma vez, fui pro altar e tudo que o Senhor mandava eu fazia e vinha a resposta e vinha a confirmação. Amém. Né? E eu percebi que não era nem só para nós, mas no contexto. Né? Outras pessoas também iam ser abençoadas com aquelas atitudes que eu ia ter. E aí nós enfrentamos essa última crise e eu tomei uma decisão. Eu falei assim, ó, eu vou resgatar aquela Gabriela que um dia eu fui, porque ela está aqui dentro. Eu não sou isso. Eu não me sentia bem olhando no espelho. Eu não gostava de ser gorda. Você chegou a pesar quantos quilos? 102 quilos. 102 quilos. Depois que a Maria nasceu. Então, era uma situação que eu não gostava. Sim. Né? Não só pela saúde, mas pela estética mesmo. Eu não gostava daquilo que eu via no espelho. Não me reconhecia. Sim. E eu vejo, tanto que eu quase não tenho fotos, porque eu não gostava de ser fotografada, eu não gostava de aparecer. Né? Eu fazia o social das crianças porque eu tinha que fazer, de levar na natação, de levar para a escola, de estar com a minha família, de estar na igreja, né? Porque eu tinha que fazer. Mas eu sua não queria vontade era ficar dentro de casa. Dentro de casa. Né? Não tinha ânimo nenhum. Até que eu comecei a buscar os recursos que eu tinha em mãos para poder estar fazendo aí essa nova repaginada. Né? Foi mais um processo doloroso, porque eu não tive praticamente assim um amigo de falar assim, vai. Mas eu tive o apoio do meu esposo e da minha mãe, que para mim foram essenciais. Né? Daí eu fui buscar a orientação de um profissional, entrei aí no grupo de um profissional aqui em Passos, muito famoso, para fazer a bariátrica. Né? Foi um ano de processo, muito doloroso também. Profissional psicólogo, fonoaudiólogo, e com as 4 crianças pequenas. Então, assim, foi muita determinação. Sim. Né? Muita. E aí eu fiz essa cirurgia. Não foi fácil, né? Esse processo, como eu te falei. Muitas pessoas falam, você não precisa disso e tal, e para quê? E não sei o quê, e papapá, né? Depois você não sei o quê. Enfim, mas eu estava determinada. Sim. Né? Falei assim, não importa o meio e a forma. Eu estou sendo orientada por profissionais e talvez tenha sido mais difícil do que eu fazer até uma reeducação alimentar. Por conta disso, porque as crianças eram muito pequenas e eu tinha que fazer o procedimento toda semana. E muitas vezes eu pensei em desistir. A recuperação pós também com criança pequena. Muito. E assim, o procedimento um mês antes, de dieta, enfim, mas graças a Deus eu consegui. Né, já tem 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos, né? O difícil é manter e eu tô aí mantendo. Eu tive que dar uma engordadinha porque o esposo pediu. Tava muito... Ele nunca reclamou de eu estar acima do peso, nunca. Mas eu emagreci demais, aí ele começou. Eu vou te pedir, por favor, eu quero que você dê uma engordadinha.
Não, aí eu falei, bem, você que manda, né? Você que tem que estar bem servido. A Bíblia fala que o corpo não é nosso, né? Isso, né? E assim, hoje, graças a Deus, Emily, recuperei mesmo a minha autoestima, né? É um processo ainda, né, de renúncias diárias, mas eu tenho me exercitado, a forma até como não sofro com alimentação, né? Eu sei aquilo que eu posso comer, mas as crianças mesmo, eu gosto de estar na cozinha, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer essas memórias afetivas, né? Às vezes eles querem assim, dar meia-noite, ai mamãe, eu quero isso. Se for final de semana, eu vou para a cozinha mesmo, a gente vai dormir 3, 4 horas da manhã, né? Eu tenho vídeos da Maria com 2 anos de idade, acordou de madrugada querendo pipoca. Eu fui pra cozinha, passei um café pra mim e fui fazer pipoca. A gente sentou no sofá, vamos comer pipoca, filha, né? Uma casa depois a gente resolve. Sim. E então assim, eu tenho foto do Rafael comendo carne moída de madrugada, sabe? Dele Nossa. acordar assim, mamãe, eu quero comer, eu quero comida. Aí eu tentei um leite, não, eu quero. Então vamos lá, vamos fazer. Né? Então, assim, são coisas que eu sei que eles não vão se esquecer. Sim, fica guardado. Fica guardado, né? E hoje, eu vejo isso, o meu maior investimento é no meu casamento. Eu descobri que se eu e meu esposo, nós estamos bem, pode vir o que for. O mundo pode desabar na minha cabeça. E eu vou conseguir passar. Amém. Entendeu? Então, o meu maior investimento hoje nem é nos filhos. É no meu casamento. Sim. É na nossa intimidade, né? Um dia eu quero fazer uma série de lives falando sobre isso, como que a gente atinge um outro nível no casamento, até na sexualidade. Eu fiz aí, de vez em quando eu faço uma sequência, né, até de story falando sobre isso. E como que hoje, né, o nosso casamento ele está em outro patamar e eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Né? Então, hoje eu consigo gerenciar bem a minha rotina porque eu tenho um homem forte do meu lado. Sim. E quem fortalece ele sou eu. Sim. Né? Deus me fortalece e quem fortalece ele sou eu. Para ele poder estar desenvolvendo as qualidades dele. Nós somos os pilares, né? Ele é o telhado. Uhum. Eles são... O telhado tá ali protegendo, mas quem tá sustentando ali é a mulher. Exatamente, né? Exatamente. E assim, e o que eu busco, Emily? Eu busco sempre algo para ele me admirar. Eu sempre, nas entrelinhas, eu observo aquilo que faz o olho dele brilhar, mesmo que ele não fale, que ele também tem o temperamento dele, ele tem a forma dele de demonstrar amor e de receber amor. Sim. Né? Mas eu percebo e eu tento buscar, sempre eu tento buscar alguma coisa que faça com que ele me admire. Não buscando a aprovação, porque por muito tempo eu busquei isso. Sim. Né? E eu quebrei a cara todas as vezes que eu quis a aprovação dele. Né? Porque tudo que eu faço, a gente às vezes, né, posta uma ou outra coisa, mas 95% é Deus que vê. A jornada da mulher é Deus quem vê. É Deus que valida, né? E é Deus que abençoa. Mas eu procuro sempre fazer alguma coisa que desperta a admiração dele por mim. Que eu acho que isso é importante no casal. Sim. Você... Gabriela, já te cortando, mas como você falou de temperamento dele, a gente em breve vai fazer uma live. Não perde. Porque é o seguinte, a gente já está falando lá sobre os perfis dos maridos e das mulheres. Você vai descobrir lá se o perfil dele é o perfil de comandante, se ele é o estável ou se ele é o visionário. São esses 3 perfis. E da mulher, se ela é a mulher rainha, mulher águia ou a mulher elástico. E a gente vai ensinar ali como a mulher se porta em relação ao perfil do marido. Olha! Por conta da submissão bíblica. E é muito interessante, é muito legal. A gente está estudando, a gente está elaborando. Vai ser até em meio que... não chega a ser uma pregação, mas é um estudo muito bacana, muito legal. Quando a gente entende, meu marido tem um perfil estável. Nossa, porque muitas das mulheres falam, nossa, mas meu marido não... Sabe, até vamos trazer para dentro da igreja. Meu marido não... Às vezes é meio frio, mas não é que ele é frio, é aquele comportamento dele, não tem nada a ver com a proximidade dele com Deus, sabe? Ou meu marido é aquele visionário.
Aí a gente vai estar explicando tudo e como que a mulher tem que se portar. Qual perfil de mulher ela tem que ser. É a mulher elástica? É a mulher rainha? Ou a mulher águia? E é muito legal, muito bacana. Nossa, quero consumir esse conteúdo. Porque às vezes a gente sofre por não ter conhecimento. E cai nessa que você falou. Às vezes a gente olha o marido da outra lá na igreja, empenhado, e abrindo isso. Líder. Meu marido não quer ser líder. Aí você olha para o seu e fala assim, nossa, mas parece que o meu tá tão parado. E começa as comparações. Mas já vou dar um spoiler aqui, esses parados, lá vocês vão descobrir qual é o meu, qual é o da Emily. Mas esse que as mulheres acham que é parado, que é muito tranquilão, que às vezes não quer uma liderança, que não almeja algo lá na frente, esses são os mais parecidos com Jesus. Sim. Então eu tô com nesse Exatamente. hype. Então segura ele firme, que ele é muito valioso. Porque na verdade a palavra de Deus fala que Deus criou o homem. E aí viu que o homem, não era bom que o homem ficasse só e criou a mulher para o homem. Então a gente tem que saber qual é o perfil do nosso marido. E a mulher vai se encaixar neste homem. Né? Então, fica tudo mais leve, né? Fica tudo mais leve, porque a mulher quer viver o jeito dela, e aí é até interessante para solteiras, porque a solteira tem que conhecer o que ela é, e aí qual que é o marido que ela vai se sujeitar. Exatamente. Né? O autoconhecimento aqui, porque aí se eu me sujeitei em um marido que é o estilo comandante, mas eu não quero ser uma mulher né, que acompanha esse marido aqui. Então, peraí. Se casou, a gente vai ter que dar umas reajustadas. E é realmente isso. É a gente entender qual é o perfil do nosso marido, é respeitar o temperamento. Tudo à base do respeito. E aí a mulher se encaixar. E aí quando se encaixa, tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo dentro de casa, tudo flui. E o casamento fica com essa junção perfeita, né? Busca realmente essa felicidade do casal. E é interessante porque talvez tem gente que vai estar ouvindo que não conhece, que não tem a presença do Espírito Santo ou que não tem um relacionamento com Deus ainda. E ela vai estar falando assim, nossa, mas que machismo, né? A mulher se submeter ao homem, mas não é se submeter em se rebaixar, mas é estar abaixo da mesma missão do homem. É uma submissão. Então vai ser muito legal isso. Não percam mesmo, porque vai ser top. Eu com certeza não vou perder. Essa para mim é novidade, que geralmente eu sei um pouquinho, né, sobre os temperamentos, né? É sobre as 5 linguagens do amor e tudo. Mas sobre essa visão que você falou, realmente para mim é novidade. E acaba sendo assim até uma libertação, porque às vezes a gente tira um peso. A gente quer mudar o marido, a gente quer colocar, né, de uma outra forma. E assim, isso é tão real que a gente até não consegue perceber aquilo que eles fazem, como eu estou falando, nos bastidores, né? Às vezes a pessoa vê eu engajada, né? A minha facilidade em estar... fico nervosa, tenho medo, mas eu tenho facilidade em ir assim mesmo. Porque eu não tenho vergonha, porque eu já superei isso, né? Eu não estou nem aí que as pessoas vão falar a meu respeito. Então, isso está muito atrelado àquilo que eu faço. Já o meu esposo, ele é bem articulado, ele tem muitas amizades, mas se for para ele poder, por exemplo, estar ensinando, dando uma entrevista, ele vem com a forma técnica, né? Com o conhecimento técnico dele. Só que, nos bastidores, já teve leis pesadíssimas aqui em Passos, que não foi para frente, porque ele viu, leu, entendeu, articulou entre pastores e vereadores. Amém. E não deixou com que essas emendas e estatutos entrassem em vigor na nossa cidade. Amém. Ia prejudicar diretamente as nossas crianças. Então, inclusive, um dia eu falei isso para ele. Olha só que valor que o seu conhecimento teve. Porque às vezes um pastor, né? Não que o meu esposo não seja cheio do Espírito Santo, ele é. Mas às vezes um pastor cheio do Espírito Santo e tal, e líder de igreja, não teria essa abertura e esse conhecimento que você teve de barrar algo tão demoníaco na nossa cidade. Né? E ele está atento a tudo, ele gosta de ler. Né? É advogado, então tem que, né, ler. Então ele está atento a tudo. E aí ele vê, lê, e ele já sai articulando para que aquilo não acontecesse, né? Então, às vezes, assim, muitos líderes religiosos não teriam essa condição que ele tem. Sim. Né? Justamente Deus leva ele para locais e bastidores
que um pastor e um padre jamais teria acesso. Sim. Né? Então, assim, nós temos que entender isso. Qual que é a nossa missão, o nosso chamado. Sim. E nem sempre é aquele que vai aparecer, Sim. aquele que vai arrebanhar, aquele que vai cuidar. Né? Mas às Não vezes quem existe tá a no- missão mais nobre. Todas elas têm o mesmo peso, o mesmo valor para Deus, né? Exatamente. E Deus vai usar cada um no seu devido local. Não adianta a gente certeza. querer forçar a barra. Na verdade, quando acontece muito nos casos, pra gente ver, a gente acompanha, e muitas mulheres que às vezes chegam e falam assim, nossa, mas meu marido não faz isso, mas meu marido não faz aquilo. Meu marido não abre a boca para dar um glória a Deus. Mas é porque é o temperamento. Não é o temperamento, perfil mas é o perfil comportamental comportamental dele. Aquilo ali não quer dizer que ele não é próximo de Deus por conta disso, né? Então, assim, é muito bacana, tira um peso muito grande, porque a pessoa às vezes fica infeliz com aquilo ali, porque almejando que ela seja igual fulano de tal, que dá o glória a Deus, que dá o aleluia, que roda, que faz isso e aquilo. Mas, E assim, até assim, eu quero até destacar a importância, porque as mulheres, eu digo isso até por conta de observar, nós temos até uma tendência maior de fazer as comparações, né? E assim, uma coisa que eu sempre oriento as mulheres que estão junto comigo, que eu discipulo, né? Eu falo, olha, vocês não devem desejar absolutamente nada do outro, nem a vida que o outro tem, nem a mesa que o outro senta. Porque o que Deus tem para você é individual, é particular, né? Às vezes você deseja tanto sentar numa mesa que às vezes aquela mesa vai te matar. Sim. Te matar no sentido de você não estar preparado para aquele assunto, preparado para aquele tipo de pessoa. e hoje com a internet isso aí deu um boom muito grande, né? Exatamente. Porque hoje o pessoal vê pela internet ali, ficou muito fácil hoje em dia, né? Nossa, mas fulano de tal tá viajando para tal lugar, fulano de tal não tá vendo o boleto do cartão, não tá vendo os Isso. problemas. Até porque a gente não posta problema, eu não posto briga com a minha mulher dentro de casa, né? Não, a gente só posta o bem bom, isso aí é todo mundo. Exatamente. Então a pessoa tem que realmente parar de se comparar com o outro. Com certeza. O peso E fica cuidar muito do seu- pesado. Nossa. Fica muito pesado. Sim. E como que é libertador você falar assim, olha, a vida é minha, né? Deus me mantém de pé, eu não tenho que dar satisfação para absolutamente ninguém, eu tenho que cuidar do meu testemunho, que isso sim é importante, né? Porque o testemunho ele arrasta, ele fala, não fala de mim, mas fala do reino, mas eu não tenho que me preocupar que as pessoas estão falando se eu estou bem ou não vestida, Sim. se o meu carro é do ano, se a minha casa é isso, se eu estou andando com fulana, é algo que você se liberta de tal Sim. forma, e aí as coisas começam a fluir. Sim. E essa oração eu sempre faço. Até Falo porque o testemunho tem um pastor americano que ele diz o seguinte, que 1% da população lerá a Bíblia, 99% lerá você. Então, seu testemunho converte mais gente do que a própria leitura da Bíblia. Porque muita Exato. gente não lê a Bíblia, mas lê a sua vida. Nossa, mas fulano de tal era assim, agora ele está fazendo isso? Mas peraí, está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo? Eu quero isso também. Né? Então a gente tem que se preocupar em dar testemunho. Eu brinco que eu tenho um adesivo no meu carro da minha igreja, né? Da Lagoinha, um símbolo pequenininho. E quando antigamente, lá quando eu não tinha, a gente fazia uma ultrapassagem lá na BR, naquela linha contínua e tal. Assim, hoje, não por conta do adesivo, mas eu falo assim, eu tenho que dar testemunho. Eu não posso fazer isso. Não por conta daquele adesivo, mas eu brinco falando que é o adesivo, porque ele tá a igreja do Senhor. Né? Está Então, identificando que ele, provavelmente, o motorista, ele faz É o parte certo, de uma exatamente. igreja, Sim. ele faz parte de uma comunidade, ele está recebendo ali um Como alimento. que ele tá fazendo isso? Olha lá, ó, fala que é crente, que eles falam assim, né? Falam que é crente. Então a gente tem que ter esse cuidado realmente com o nosso testemunho. Amém. E muito do que acontece em confusões, em brigas de casais, foi o que você falou, o orgulho. Então, a gente tem que entender que cada um tem o seu chamado. Existem os perfis comportamentais, que é isso que é importante a gente estudar, para a gente poder identificar, não ter essa comparação, né? Não querer um sobressair, porque cada um é de um jeito, cada um Deus vai chamar de um jeito, cada um Deus vai trabalhar de um jeito. E igual você falou, às vezes, o chamado do bastidor é muito mais importante. Porque se eu não estiver ali no bastidor, não tem como nada mais continuar. Então, é essa comparação que vai minando os casamentos, esse orgulho que vai minando os casamentos, é esse eu que vai minando os casamentos. Então, o casamento entender que é uma só carne, mas que existem perfis diferentes e que a mulher,
Gente, isso não é machismo, isso é Bíblia. O homem foi criado e a mulher veio para complementar, né? Então, assim, a submissão está debaixo da missão do marido. E assim como a palavra continua, e marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e a entregou por ela. Né? E ele se entregou por ela. Então, quando o casal consegue entender que isso é um alinhamento, isso é uma coisa só, e a gente consegue respeitar o perfil do marido e o perfil da esposa, o chamado de um e o chamado da esposa, pronto. O propósito que Deus uniu esse casal para fazer a obra, ele vai fluir. Com certeza. Vai fluir, a família vai ficando leve, tudo vai ficando leve. E esse é o testemunho, né? E assim, nós que temos filhos, eles observam tudo. Tudo. Né? E eu tenho 3 rapazes, né? E eu ensino para eles a forma, inclusive, que eles vão tratar a sua futura esposa, né? Eu falo assim, vocês, daqui a pouco, vocês têm que estar numa independência, tanto financeira quanto emocional, porque se vocês escolherem uma esposa que optar em trabalhar fora, vocês têm que saber fazer as coisas de casa para ajudar ela. E se vocês casar com uma esposa que optar ficar dentro de casa com os filhos, vocês têm que ter condições de manter ela dentro de casa e cobrindo as despesas e dando para ela esse suporte. Então, de qualquer forma, vocês têm que estar preparados, né? E eles veem isso no pai, esse cuidado, né? E veem esse meu cuidado com o pai. Então, assim, às vezes eles falam, nossa, mas você coloca comida no prato pro papai e não coloca pra gente. Aí meu marido fala assim, meu filho, casa, como é igual a tua mãe. Aí você pede para ela pôr comida no prato para você, que essa regalia só eu que tenho. E assim, a linguagem de amor do meu esposo é serviço, atos de serviço. E isso é todos os dias, almoço e jantar. Ele já senta já esperando que eu vou pôr comida no prato para ele. E eu coloco da forma que ele gosta. Sim. Né? O arroz, o feijão, a carne, a salada, o suco, o refrigerante. A água, tudo. Tem que pôr o feijão por baixo e o arroz por cima. A linguagem do meu também é ato de serviço. Né? A roupa dele, ele não importa com casa bagunçada, mas ele gosta de uma roupa bem passada. É a forma que ele se sente amado. Né? Eu falo assim, gente, às vezes a gente serve um desconhecido e fica sendo marrenta para servir o marido. Né? Então, assim, são coisas que às vezes a gente não quer se submeter para quem nos ame, para que a gente ame, mas se submete coisas piores lá fora. Sim. Né? Então, assim, para quem é casado, né, a base de todas as coisas é o casamento. E cada um sabe o teu papel dentro de casa. Por isso que nós vivemos uma geração totalmente sem identidade. Né? Hoje em dia, para você ver as crianças, os adolescentes, eles já nem sabem quem eles são. Tem até dúvidas sobre a sua sexualidade. Sim. Porque dentro de casa não está definido que Exato. O meu pai é o meu pai, minha mãe é minha mãe, homem é para isso, mulher é para isso, foram feitos para isso. Tá tudo bagunçado, né? Dentro de casa. E como que é leve a mulher, né, desenvolver isso junto com o esposo, né, de ser cuidada, de ser amada, de não tomar decisões. É claro que eu estou ali na retaguarda, às vezes eu dou a minha opinião, né, mas a decisão final é do meu esposo. Se der certo, que bom, se der errado também, as consequências vão vir sobre ele, né? Então, assim, tem que ficar muito bem definido. E, para mim, é uma bênção eu ter essa condição de estar na maternidade 100%. Sim. Né? E quando você fala que o casamento é a base, tudo igual você falou, quando eu e meu marido, a gente tá ali firme, pode vir a tempestade que você tá bem. E o casamento sendo a base e tá saudável, né, firmado desse jeito, os filhos também estão firmados, e aí a gente consegue fazer mais para o reino. Que é onde eu quero entrar aqui agora com você. Né, que você falou que você ficou durante 10 anos dentro de casa, dedicando-se à maternidade, né, à sua família, mas que agora você consegue sair, que agora você consegue ter um outro trabalho. E eu tenho certeza que tudo isso foi direcionado por Deus para a sua vida também, como você testemunhou desde o início, né? Tudo debaixo de oração, tudo debaixo de uma palavra do Senhor. E como eu apresentei você no início, você é idealizadora da comunidade Raio de Sol. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, você tem levado a palavra de Deus a várias igrejas, tem sido chamada para poder pregar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse chamado, esse seu trabalho com mulheres, esse seu trabalho com essa comunidade, como tem sido esse discipulado que você dá, essa mentoria que você oferece para as mulheres? Bem, eu discipulo algumas mulheres, né? Isso não é de hoje, já tem anos, né? Eu venho de uma igreja, Sara Nossa Terra,
onde a visão da igreja, ela nos ensina isso, a fazer discípulos, né? Porque o evangelho, ele é isso, né? Você não tem que reter aquilo que o Senhor faz na sua vida, você tem que passar. Você tem que transbordar na vida de outras pessoas. Então, já vem de uma caminhada de muitos anos, o pouco que eu sei, eu transbordo na vida daquele que não sabe nada, ou que sabe bem menos do que eu. E eu vejo que hoje a maior dor da mulher é essa, é tentar conciliar casamento, maternidade, profissão, o chamado, né? Tudo isso nós temos condições de fazer, mas eu vejo que essa administração é difícil. Então, eu comecei a me expor mais nas redes sociais, que até porque hoje é a ferramenta, né, do século, não tem como a gente fugir disso, né? Temos que expor, sim. E como é algo que eu faço com facilidade hoje, né, de administrar o casamento, os filhos, de estar me desenvolvendo como pessoa, né? Eu faço cursos de madrugada, eu estudo de madrugada, né, porque é o tempo que eu tenho. E assim, e não importa a idade, é algo que eu fui despertada há poucos anos, né, atrás. Justamente para mostrar isso. Não existe limite de idade, não existe limite de tempo. Nós que colocamos os empecilhos, nós que colocamos as desculpas para não exercer aquilo que o Senhor nos chamou. Né? E aí eu comecei a me expor mais e foram vindo as oportunidades, né? Foram vindo os chamados. Eu não rejeito de forma alguma um chamado. Se alguém me chama para pregar em qualquer que seja a denominação, eu vou, né? Porque eu vejo isso como uma oportunidade de Deus. E aí começou a vir os convites, eu comecei a aceitar. E aí eu fiz um curso, e esse curso, dos exercícios para finalizar esse curso, era você montar, né, ou uma mentoria, ou uma imersão, ou um produto diante daquilo que você viveu. Né? Você colocar mesmo em algo físico, algo palpável, a tua experiência de vida. E aí, assim, eu fiz em 3 madrugadas. Primeiro eu fiz uma mentoria mesmo, que se chama Emergir, com Gabriela A1, que foi baseado em uma das piores fases que eu tive na minha vida. Inclusive, todo o contexto, ele faz uma analogia ao submarino. Então, tem 4 aulas, né? Eu dividi em 4 aulas. E justamente falando sobre isso. Às vezes, a gente tem que ser como submarino. Né? A gente vai em situações profundas, escuras, sozinho, no anonimato. Mas para a gente poder subir e emergir, a gente tem que ir soltando muitas coisas. Né? O submarino, ele faz isso. Ele se enche de água para ele poder estar lá debaixo, na profundidade, para alcançar lugares que só ele consegue, porque ele foi formado para estar naqueles Sim. lugares. Ele consegue superar as pressões. Ele foi feito para aquilo. Mas para ele, quando ele chega no seu objetivo, ele tem que emergir. E para emergir, ele tem que abrir as comportas e soltar as águas para ele poder subir. Então, eu faço todo um trabalho baseado nisso. Foi lindo, sabe? Foi, assim, incrível. Em 3 noites, em 3 madrugadas, eu coloquei numa apostila a minha vivência e colocando embasamento bíblico, né? Aquilo que o Senhor tinha colocado. E fiz essa mentoria, foi maravilhoso. E depois, Deus falou para eu fazer uma imersão, né, com algumas mulheres, que seria só um dia. E aí eu falei, mas Senhor, como que vai ser essa imersão? Né? Vai ser qual a mentoria? Vai ser diferente? Aí Deus falou assim, eu vou te dar um nome. E aí, numa noite, naquela semana que eu estava orando, eu sonhei com uma amiga minha muito querida, que já se foi, que é a Keila Silva. E no sonho, ela apareceu, né, com o cabelo ao vento, assim, muito bonita. E eu chamava ela de raio de sol. Eu não chamava ela de Keila. Eu chamava ela de raio de sol, porque eu falava assim, onde você chega, você ilumina o lugar, né? Você traz vida, você traz ânimo. Então, eu só chamava ela de raio de sol. E aí, nesse sonho, eu abracei ela, chorei, falei, nossa, eu tô com tanta saudade de você. Aí ela olhou para mim e falou assim, ó, agora você vai ser o raio de sol. Você vai iluminar a vida das mulheres. E aí, foi um dia que eu fiquei muito emotiva, lembrei dela o dia todo, né? E aí, onde surgiu
essa comunidade Raio de Sol, porque nós fomos chamados para iluminar. Sim. Nós somos chamadas para onde a gente colocar o nosso pé, as trevas têm que sair. Onde se você chega no portão da tua casa, se tiver trevas lá dentro, tem que sair. Se você chega no teu trabalho, você colocou os pés no teu trabalho, as trevas que tem ali tem que sair. É isso que a luz faz. Né? O que são as trevas? É a ausência de luz. Se você é um ser iluminado, se você é um ser que transborda a luz que o Espírito Santo tem em você, é impossível. O lugar que você está fica em trevas. É a mesma coisa que você acendeu uma luz. Opa, eu cheguei porque eu carrego o Espírito Santo de Deus. E é isso que eu desperto nas mulheres. Nós fomos chamadas para iluminar. Só que o que acontece? Nós nos colocamos numa posição debaixo da cama, igual a Bíblia fala. Né? Nós somos uma candeia que está no lugar errado, posicionado no lugar errado. Sim. E nós deixamos com que as intempéries da vida, com que as coisas que acontecem, tapa essa luz. Então, essa imersão e essa comunidade, ela é para isso. É para tirar a mulher do lugar, né, no esconderijo ali, onde ela está no anonimato, triste, sem brilho, e colocar ela no lugar de destaque, onde o Senhor quer que ela fique. Né? E não só para iluminar, que essa, para mim, é o real motivo da mulher, ela ser a luz de referência, como um farol mesmo. Né? Às vezes, as pessoas nem vão chegar em você, Emily, mas elas vão olhar para você e às vezes elas estão perdidas ali. O que eu faço? Que rumo que eu vou tomar? Mas elas olham para você e elas veem uma referência. E elas falam, não, é isso que eu vou fazer. É isso que eu tenho que tomar essa atitude. E às vezes você nem vai ficar sabendo. Né? É como um farol mesmo, né? Colocado ali no mar. Quantos navios, quantas embarcações passam por ele e às vezes nem para. Mas vê a referência e fala, não, é para lá que nós temos que ir. Eu quero ser essa referência dentro da minha casa, nessa geração, né, que as pessoas olham e falam, não, é ali que eu quero, é para lá que eu tenho que ir. Eu tenho que mirar no meu casamento, eu tenho que mirar na maternidade, né? Eu tenho que mirar no meu chamado. E as outras coisas vão ser acrescentadas, né? As outras coisas vão vir por consequência. Amém. São níveis e níveis que nós vamos alcançando. É o que a palavra fala, é de glória em glória. Não queira calçar os sapatos daquela ou daquele, porque o caminho é diferente. Né? Faça você a tua história. Então, assim, o que eu desperto nessa comunidade é isso. Não existe mulher sem história. Não existe mulher sem ter aquilo que ensinar. Não tem. Sim. Né? E não, como eu falei, a gente estuda, a gente se aprimora em algumas coisas, mas nenhum livro ensina uma mulher a ser mãe. Sim. Ele pode dar ali algumas dicas, mas o dia a dia, menino doente, você com crise no casamento, sem dinheiro para comprar um medicamento, sem um apoio, sem uma mãe, às vezes você tá brigado com a tua sogra, sabe? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não tem livro que nos ensina, a não ser a palavra de Deus. Sim. Né? Que é um livro diferenciado, nosso que é a palavra viva. É a palavra viva. Ele sim. Ele contém tudo aquilo que a gente precisa, né? E sim. Nos alimenta. Eu acho interessante o que você falou, que a gente que trabalha com a internet, eu passei por vários processos aí, como você sabe, e aí eu ainda estava começando a sair do fundo ali do poço, mas eu estava ali ainda. Foi quando Deus realmente falou, começa, eu também te quero ali, trabalhando na internet, vai. E eu acho engraçado a maneira de falar, né? A internet, assim, porque nós estamos plantando, só que muitas vezes a gente não vê a colheita. Você faz uma live, você tá ali falando, sendo usada pelo Espírito Santo para poder falar. Muitas vezes você tá com várias questões em casa para poder fazer. Não, Deus me chamou para fazer essa live, eu paro tudo nesse horário e vou fazer a live. E ali você vê tantas pessoas ao vivo, você não vê, ninguém comenta, ninguém fala, mas você não tem noção da semente que a gente quer, que através dessa live foi plantada na vida das pessoas. E aí de vez em quando aparece uma mensagem: Emily, naquela live assim assada aconteceu isso. Mas são poucas pessoas que vão ali te dar esse retorno. Mas
quantos retornos não tem através daquela live? Porque a palavra de Deus é viva. Ela é eficaz, ela vai entrar no coração das pessoas e vai causar transformação. Então, tanto que esse trabalho nosso é importante, foi o que você falou, e agora que esse exemplo foi perfeito do farol, né? Eu nunca tinha parado para pensar por esse lado, né, do farol. Mas é isso, a gente tá ali fazendo o que Deus mandou a gente fazer. Mesmo que a gente não veja resultado, porque não é pra gente o resultado. Nós só somos apenas um instrumento. Eu costumo falar que nós somos um envelope. A mensagem não é nossa, nós estamos apenas carregando a mensagem. Como que essa pessoa vai receber essa mensagem? O que essa mensagem vai trazer na vida da pessoa? Não interessa. O envelope apenas carrega. Então, e muitas vezes a gente não vai ver esse retorno. E é continuar fazendo todos os dias. O Espírito Santo também me pediu esses dias... Eu compartilhei ontem nos stories. Nós vamos fazer a primeira imersão também, ressignifique. Essa foi uma palavra que Deus me deu mesmo, assim, quando eu estava ali no fundo do poço, ser ressignificada, ressignificar a vida, uma mulher ressignificada. Essa palavra ressignificação foi tudo que Deus fez na minha vida. Então, a gente vai ter essa primeira imersão, 1º de maio. Então, vocês que estão assistindo aqui de Passos e região, guarda essa data, 1º de maio. Acompanha o Na Mesa Podcast, acompanha lá o nosso Instagram, que a gente vai divulgar toda a programação, que é justamente para fazer isso. É para poder auxiliar essas mulheres, esse passo a passo da ressignificação. Entender que todo mundo tem sua história. E a sua história, por mais difícil que possa ter sido ou ainda está sendo, é apenas um treinamento que Deus está fazendo você passar para você receber esse algo novo de Deus. Só que a gente tem que enfrentar esse caminho, né? Claro, e assim, todas as experiências que a gente tem, principalmente aquelas negativas que a gente acha que é negativa, na verdade o que está acontecendo é que está aumentando a nossa capacidade, não tem outro motivo para isso. Sim. Como é que eu vou falar aqui sobre os perrengues da maternidade se eu não passei por eles? Exato. Como é que eu vou entender a dor de uma mãe se eu não passei por aquilo? Né? E todas as vezes que eu passo alguma coisa assim, o Espírito Santo fala dessa forma. Eu estou aumentando a tua capacidade, eu estou aumentando a tua resiliência, a tua resistência. Né? Quando eu estava, inclusive, montando essa mentoria Emergir, e eu fui estudar um pouco, né, como que funciona o submarino, eu achei a coisa mais fantástica do mundo. Porque a situação, ela nos traz acessórios importantes, acessórios emocionais importantes, Sim. que vão nos blindar para aquela profundidade que a gente vai precisar de entrar. Né? E entender que quando a gente consegue sair daquela situação... A gente consegue ali um respirar, mas a gente tem que se preparar, porque vai ter outra aventura, vai ter outra situação, né? E assim, e hoje em dia o que as pessoas mais se preocupam é justamente querer a aprovação e ficar com medo das críticas. Sim. Então, assim, eu levo muito esse lema comigo, né? Quando alguém me critica de um sentido que eu vejo que é para me desanimar, eu penso comigo, né? Eu não sou tão má como essa pessoa imagina. Mas quando a pessoa também começa a me elogiar demais, eu penso assim também. Eu não sou tão boa quanto ela está falando que eu sou. Sim. É tudo pelo poder de Deus. Sim. É tudo pela ação de Deus. Né? E o que nós fazemos nas redes sociais é a vida nossa. Nós não fazemos projeções, nós não fazemos uma encenação. Né? É o que é. Então, vai ter dias que às vezes vão ser mais complicados, que a gente às vezes nem demonstra, mas vai ter dias também que vão ter as vitórias, a gente vai querer estar compartilhando, né? E é isso que eu faço. As mulheres que andam comigo, elas inclusive, elas entendem até as minhas limitações, elas vejam, olha, eu não sou essa super mulher, né? Eu não sou tudo isso, mas tenho 42 anos de vida. É uma história pela frente, né? E eu me sinto assim, jovem, né? Vejo que eu ainda tenho muita coisa para aprender, muita coisa para aplicar, muita coisa para viver, né? Eu falo assim, meu casamento, e nós vamos para 15 anos de casados agora, dia 2 de maio. Oh, glória. Né? Nós estamos assim numa fase maravilhosa, né, do casamento, e eu sei que tem muito mais
para vir, que a tendência Amém. é melhorar. As crianças estão crescendo, estão ficando mais independentes, a gente já consegue sair mais sozinho, né? A gente consegue ter ali o nosso momento de às vezes, dar uma esticadinha para uma cidade aqui perto, final de semana, só nós dois, coisas que às vezes antes a gente não conseguia, né? Então, tudo isso a gente tem que pautar. E, como eu falei, cada uma de nós temos uma mensagem para falar, nós temos algo para acrescentar, nós não podemos ficar parados achando que vai ser criticado, o que os outros vão pensar, até porque no reino de Deus, o que vai contar são os frutos. Sim. A salvação, ela é pela graça redentora de Jesus. Acessou o sangue, está salvo. Agora o reino, reinar com Cristo, É diferente. não, exatamente, são para aqueles que vão apresentar os frutos, né? Então, eu não quero apenas ser salva, eu sou salva, mas eu quero viver ao extremo tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Amém. Sabe, eu quero falar, eu quero fazer, eu vou errar, vou pecar, mas eu sei que eu não estou sozinha, o Senhor vai me levantar novamente e nós temos que continuar, porque estamos travando uma guerra muito forte no mundo espiritual, né? Que se você não se posicionar, o inimigo vai pegar teu casamento, se você não se posicionar, ele vai pegar os seus filhos, e se ele pegar um filho, toda a tua geração, toda a tua descendência vai estar comprometida. Né? Imagine só o que poderia ter acontecido se eu não tivesse aceitado Jesus lá atrás, como que seria a criação dos meus filhos, em que eles estariam envolvidos, e ali vai enraizando aquela maldição de geração em geração. Sim. Então, em mim, isso foi cortado. E eu tive o privilégio, por exemplo, de batizar minha mãe, depois que ela fez essa imersão, emergir. Né? A minha mãe, minha irmã, é um fruto, né, de oração. Então, assim, eu vejo que a minha família ela está sendo alcançada. Glória a Deus. Né, através de trabalhos que, se eu não tivesse desenvolvido, talvez isso não teria acontecido. Né? Eu ter ali o privilégio de descer as águas com a minha mãe, né, e ela ser batizada, e ela tá na fé. Ainda falta muitos ainda para alcançar, mas eu sei que vão ser alcançados. Amém. Porque é promessa do Senhor. Né? O testemunho, o importante é estar sendo dado, né? Mas ele sabe exatamente em quem recorrer, né? O nome de Jesus é falado e é proclamado. Então, assim, ai de mim se eu ficar com a boca fechada. Ai de mim, eu não quero ser esse tipo de pessoa que por desculpas dadas, eu não faço aquilo que tem que ser feito. Sim. Né? A gente acha que desonrar a Deus às vezes é só pecar. Né? Pecar também é desonrar a Deus, mas deixar de fazer aquilo que Ele nos pede também é desonrar a Deus. E o mesmo princípio que você planta é o princípio que você colhe. Então, se você planta honra ao Senhor, fazendo aquilo que Ele te pede para fazer, sendo mãe, sendo esposa, sendo dona de casa, abrindo a boca para falar dele, seja na internet, seja numa imersão, seja onde quer que for, seja na fila da loteria, seja em qualquer lugar, no trânsito parado. Então, se a gente fizer... a gente caminhar, fazendo aquilo que Deus pede pra gente fazer, nós estamos honrando ao nome de Deus, ao nome de Jesus. E do mesmo jeito que nós estamos, a unção que a gente derrama é a unção que a gente colhe. Deus, ele devolve essa honra pra gente. E assim, só para poder fazer um fechamento sobre esse tema de honrar a Deus e honrar, inclusive, aos pais, né? Uma coisa que me libertou muito quando eu entendi qual que é o sentido da honra. Como que você honra a Deus? Como que você honra seus pais? Você honra sendo independente, fazendo o que é para ser feito. Sim. Às vezes tem pessoas que espiritualizam tanto que falam assim, eu não dou um passo se Deus não falar que é para ir ou que é para fazer. Só que Deus já nos deu autoridade. Deus já falou, vai, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você não precisa de uma confirmação. Eu já te falei que é para fazer. Né? Então, assim, eu faço muito essa comparação do mundo natural com o mundo espiritual. Né? O que eu espero dos meus filhos? Bem, eu espero que os meus filhos sejam independentes financeiramente, emocionalmente, que eles tenham capacidade de tomar as suas próprias decisões. Se no percurso da vida algo acontecer, eles têm eu aqui como alguém para umbrar, para ajudar, para passar daquela fase. Mas eu não quero que os meus filhos sejam dependentes de mim, de forma alguma. Eu quero que eles vivam aquilo
que o Senhor tem para eles. E aí eu imagino Deus, né? Honrar a Deus é isso. É você tomar a decisão certa. Você sabe o que tem que ser feito e você ir lá e fazer. É você cuidar do seu casamento. É você cuidar dos seus filhos. Né? É você fazer o arroz com feijão do dia a dia. Né? E às vezes a gente acha que honrar os pais é obedecer, é fazer tudo, é sim senhor, não senhor. Não. Você honra os seus pais sendo independentes dessa forma. Né? É você falar assim, olha, eu já estou no nível que eu vou ajudar vocês. Né? Seja de qualquer forma, seja financeiramente, emocionalmente, eu não preciso mais. Né? Isso é honra. Os seus pais vão se preocupar com você. É Deus não se preocupar com você nesse sentido, de dia após dia, você não tomar a atitude que tem que ser tomada. Né? Então, assim, a minha relação com Deus é muito parecida com a relação que eu espero dos meus filhos. Falo, o que eu quero para os meus filhos? Então, o que Deus quer para mim é infinitamente maior. Né? O que eu penso a respeito dos meus filhos, então Deus pensa a meu respeito infinitamente mais. Né? Eu tento fazer essa reflexão. Como que Deus me vê, como que Deus me enxerga, o que Deus espera de mim. E aí eu olho para o meu casamento, eu olho para os meus filhos, eu olho para mim. E aí eu percebo aquilo que Deus quer. Então, eu não fico o dia todo, eu vou virar para cá. É claro que existem decisões que se Deus não me der um sinal, se Deus não falar claramente, eu não vou ou eu vou. Mas no dia a dia, né, eu sei o que eu tenho que fazer e eu tenho que fazer. Né? Deus já deixou claro na sua palavra aquilo que é para eu fazer. Eu vejo pessoas, inclusive, indo e lotando igrejas que usam da profecia, e eu acho muito interessante, né, e tal. Mas existem pessoas que elas só vivem debaixo de profecia. Sim. Eu fui na igreja, se Deus não soltou uma profecia, Deus não estava lá, Deus não falou comigo. Deus não... Então, assim, isso é muito perigoso, né? De ser real. Falou assim, olha, Deus já falou faz tempo. Você está esperando o quê? Outra profecia, né? Entendeu? Então, assim, até nisso, nós temos que deixar de espiritualizar aquilo que Deus já falou que é para fazer. Verdade. Né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Não é o mundo. Olha que maravilha, eu não preciso amar o mundo, eu não preciso salvar todo mundo. Jesus já fez isso. É o próximo. Hoje o próximo é você e o teu esposo. Tá aqui próximo de mim. É literal. O que eu puder fazer para abençoar, o que eu puder fazer eu vou fazer. Né? O próximo é o quê? O meu marido, são os meus filhos. Né? Então, só que às vezes as pessoas elas espiritualizam tanto que sofrem demais porque carregam uma carga que não é para carregar. Não é para carregar. Não é para carregar. Não fala não quando deveria de falar, né? Não toma atitude quando deveria de tomar. Se preocupa muito com o que as pessoas vão dizer, mas acaba se esquecendo, né, daquilo que Deus quer. Exatamente. Eu prefiro 1000 vezes aborrecer alguém do que meu marido. Sim. Eu que vou... As consequências, quem que vai ter dentro de casa vai ser eu. Sim. Né? Tem uma frase que fala assim, a gente não está aqui para a gente... Nós não estamos aqui para... a palavra fugiu, gente. Nós não estamos aqui para atender expectativas humanas, mas estamos aqui para atender propósitos divinos. Com certeza. Então, assim, independente do que as pessoas vão falar, você tem que fazer o que Deus pede para você fazer. Foi o que você falou até no início, né? Eu tive que renunciar a algumas coisas da igreja em prol do meu casamento. Então, o que Deus te pede para fazer? É isso. E aí, como que eu sei que Deus está me pedindo? Você acabou de falar. Ele já fez, está na palavra. A primeira coisa é a intimidade. Se você tem essa intimidade, ele vai revelando ao seu coração o que ele tem para você, o que ele quer para você. Só que as pessoas querem o quê? Terceirizar até a intimidade através de uma profecia. Igual, também é uma bênção, né? A gente recebeu uma profecia. Mas não é só sobre isso. É sobre Deus falar diretamente com a gente. O véu já foi rasgado, nós já temos livre acesso. Ele fala diretamente com a gente. Ele pode falar através de várias formas, mas ele fala diretamente com a gente o que a gente precisa fazer. E a gente tomar essa posição e essa postura de
da nossa verdadeira identidade, de assumir, tomar posse da nossa verdadeira identidade, que é de filha de Deus. Se nós somos filhas de Deus, nós temos que nos comportar como filhas de Deus, viver como filhas de Deus, viver esse sobrenatural que Ele nos dá, que ele deixa a gente, né, deixa esse acesso pra gente. E tudo isso, e você tem muito, através dessa 1 hora que a gente conversando, eu percebi muito que Deus já colocou o recurso dentro da gente pra gente viver o sobrenatural, que é a nossa fé. Então, se nós precisamos acessar a nossa fé, que é igual você falou no início, você tinha certeza de que aquela palavra de Deus ia cumprir na sua vida. Assim como se Deus falou hoje com você uma coisa, essa mesma palavra vai se cumprir. Isso é fé, é você ter certeza da palavra do Senhor, mesmo não está vendo nada na sua frente, não, né? Nada concreto, porque nós não nos movemos pelo que vemos. Nós nos movemos pelo que cremos. E nós cremos na palavra do Senhor. Com certeza, com certeza. E assim, a fé é o que rege, né? A fé, né? No sentido, não no sentido místico, mas a fé é algo que você já visualizou. Sim. Eu só ainda não concretizei, só não apalpei, só não vivi ainda. Mas a fé é isso, você já vislumbrou de alguma forma. No mundo espiritual já existe. Né? Nós temos essa limitação de tempo, né? Deus não tem essa limitação de tempo. Então, eu brinco assim, em algum momento já aconteceu, eu só não cheguei ainda. Então, para eu chegar, que caminho que eu tenho que percorrer, o que eu tenho que fazer para não prolongar esse processo, né? É o que nós havíamos conversado antes de começar o podcast. Senhor, o que eu devo passar, me ensina para eu poder aprender, para eu fazer, né, para que o processo não seja tão longo, a ponto de eu até desanimar, a ponto de eu não conseguir nem enxergar mais o futuro. Né? E a fé é justamente para isso. A fé você exercita naquilo que você viu, mas ainda não viveu. Você não precisa de fé para crer em Deus. É uma realidade. Sim. Eu não preciso de fé para falar com Deus. Eu não preciso de fé para estar aqui, porque eu estou te vendo. Eu sei que você é real. Eu estou falando com você. Eu não exercito a fé para falar com Deus. Eu exercito a minha intimidade com Ele. O nome de Jesus, né, que é através dele que eu tenho essa intimidade. Mas a fé é somente para isso, para coisas que você já visualizou. E agora, até eu chegar lá, o que eu devo fazer para chegar lá? Quais as atitudes que eu tenho que fazer? Isso em tudo na vida, tudo. Por que tem pessoas que nem acreditam em Deus e conseguem? Porque ela faz o que tem que ser feito. Agora imagina nós fazendo o que tem que ser feito ainda com esse plus, que é a presença do Senhor em todos os momentos. É o Espírito Santo que já sabe o futuro, ele vem e fala com a gente. Revela tudo. Olha, cuidado, não faça assim, tenha calma. O tempo todo. Eu tô indo, às vezes, né? Tô dirigindo, o Espírito Santo está ministrando. Os filhos, a mesma coisa. Eu não só oro por eles, mas eu oro com eles. Eles oram para mim, eles oram comigo, né? É no percurso para a escola, é na volta, é na refeição. Tudo são momentos que a gente tem que fazer com que eles sejam envolvidos. E nem sempre eles querem. Ai, mamãe, vamos orar de novo. É assim, eles são sinceros. Que a gente também, muitas vezes, a gente pensa isso, mas a gente não verbaliza. E eles verbalizam, né? E é o tempo todo assim. E o propósito, ele vai ganhando corpo, ele vai ganhando forma. Deus vai acrescentando pessoas para nos ajudar, vai acrescentando pessoas para nos amadurecer. Lapidar, porque tem muitas pessoas também que vêm para isso e nós não temos que guardar mágoa, porque elas têm que existir. Propósito de Deus. Eu falo assim, Senhor, pode mandar, mas eu não quero ser esse tipo de pessoa para ser usada para lapidar. Isso eu tenho uma certa dificuldade, sabe assim? Eu aguento muito uma mágoa. Mas quando eu percebo que eu magoei, eu me sinto mal. Então, assim, eu peço, Senhor, que eu não seja essa lapidadora nesse sentido, né? De ser aquela que vai fazer com que a pessoa amadureça de uma forma ruim, né? E de vez em quando acontece, né? Mas aí a gente vai de perdão, tenta conciliar ali e tudo, né? Amém. Mas é desse jeito, né, Emily? Amém, Gabriela. Nossa,
Tô impactada com o nosso episódio. Tô muito feliz de ter você aqui. Eu queria te entregar essa lembrança aqui do nosso podcast. Que delícia. Junto com essa plantinha aqui para poder levar esse verde, levar essa luz, né? Frutificar mais ainda, Amém. né? Para que mais frutos apareçam na sua vida. Muito Eu tô muito feliz mesmo. Eu só desejo o que o Senhor tem para a sua vida se concretize no tempo dele, que você possa colher muitos frutos, seus filhos, o seu marido, no seu casamento, no seu ministério, com as mulheres que você alcança, né? As pessoas que Deus coloca na sua vida são pessoas específicas que igual a gente estava conversando, são pessoas que escutam a sua linguagem, são pessoas que se identificam com os desafios que você venceu, né? Na palavra do Senhor, se eu não me engano, é 1 Coríntios 1:4, fala que o mesmo consolo que o Espírito Santo nos dá, ele usa para a gente poder consolar outras pessoas. Então, ninguém que chega à nossa vida é por acaso, né? Então, que você continue sendo essa pessoa iluminada, esse raio de sol, que onde você chega, a luz chega junto, a presença do Espírito Santo chega junto no ambiente e que você continue transparecendo, né? Essa presença do Espírito Santo na vida de tantas pessoas, assim como hoje nesse estúdio aqui, tá desse jeito aqui nos nossos corações. Muito obrigada pela sua presença, viu? Muito obrigada. E assim, foi um convite que eu recebi com muito carinho, né? Primeiro podcast que eu participo, e é um formato que eu sempre gostei demais, né? Deus sempre fala comigo em alguns cortes, e eu acompanho também o trabalho de vocês desde o primeiro lançamento. Amém. Tô ali vendo, curtindo, e que vocês também continuem, né, nesse projeto com afinco, com amor. Não importa os desafios que se levantarem, é algo que foi o Senhor que colocou no coração de vocês. Ele já trouxe os recursos e vai trazer muito mais. Não parem mesmo. Eu falo assim, a gente não pode se apegar a pessoas, nem com críticas e nem com elogios. Né? É aquilo que o Senhor colocou no coração, vai lá e faz. Vai desagradar alguns, vai agradar outros, vai chegar a corações que você nem imagina, que você nem vai ficar sabendo. Outros vai dar um feedback positivo e aquilo também vai te servir de ânimo, né? Mas o importante é esse, é o propósito, é o motivo, é o chamado, é saber o porquê que vocês estão aqui no feriado, né, fazendo o que vocês estão fazendo. Então, assim, parabéns mesmo pela iniciativa. Muito obrigada por essa oportunidade de estar vivenciando aqui uma coisa que eu nunca tinha vivido. Espero que seja o primeiro de muitos. Amém. Né? E podem contar comigo também, né, com as minhas orações. Eu tenho certeza que a sua família também vai trazer um impacto muito grande nessa geração. Amém. Não só através do casamento de vocês, da profissão de vocês, mas principalmente pela filha de vocês. Né? Vocês não têm uma filha, é uma nação que vai sair dela. Né? Então, assim, em nome de Jesus, que seja uma família de desafios. Porque é os desafios mesmo que alinha o nosso caminho, que alinha o nosso chamado, que nos fortalece, né? Que faz com que a gente seja um instrumento vivo nas mãos de Deus. Então, muito obrigada. Quero agradecer, né, o Rafael de ter preparado aqui todo esse equipamento. Agradecer você também. Amém. E pode contar comigo também dia 1º e na live. Vocês vão falar aí sobre o perfil de cada um. Com certeza eu preciso muito aprender, porque ainda tenho muita caminhada pela frente, né? Rumo aos 50 anos de casado, se Jesus não voltar antes. Amém, amém. Gabriela, que Deus abençoe a sua família, seus projetos, a sua casa. E manda o nosso grande abraço pro Roger lá. Fala pra ele vir da próxima vez, hein? Eu vou te falar. E ali tem conteúdo, viu? Então, nós vamos marcar um aqui com vocês dois juntos, viu? Amém? Gente, então, esse foi o nosso episódio aqui no Na Mesa Podcast. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou muita coisa no seu coração, porque aqui na nossa conversa, muita coisa foi ministrando aqui no meu. E a gente te espera no próximo episódio. Já curte a gente no YouTube, no Spotify, no Instagram. Já acompanha tudo aqui. Compartilha esse vídeo, compartilha essa mensagem. Porque quando você compartilha, você está se permitindo ser esse canal de transmissão de bênção. Ser esse envelope que nós acabamos de falar. Amém? Fique com Deus, que Jesus te abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei para onde que eu olho.